Boa noite, irmãos. Uma alegria muito grande estarmos mais uma vez aqui reunidos na casa do Senhor, podendo compartilhar aquilo que Deus tem para as nossas vidas. Uma série de mensagens do qual o tema do mês de novembro, o mês de aniversário, que a igreja completa 68 anos, tem como tema Meu Lugar. Em cada quarta-feira e nos domingos, nós temos ouvido mensagens falando a respeito do nosso lugar em cada parte. Coube a mim nessa noite falar a respeito do meu lugar no mundo. Este lugar que a gente tem nos escondido, literalmente. Nós estamos aqui de passagem. Eu espero que os irmãos até o final do culto dessa noite possam compreender que para nós este não é o melhor lugar do mundo. Não é. Mas nós precisamos entender onde é o melhor lugar do mundo. Mas nós estamos no mundo. Felizmente ou infelizmente, nos é dado como morada este planeta, o qual nós chamamos Terra, ao qual nós determinamos e direcionamos toda a nossa vida, todo o nosso complexo de ser, desde o ato do nascimento até ao ato final da nossa vida, que é a morte. Em todo esse contexto, em tudo isso que nós vivenciamos, nós estamos arraigados, nós estamos enraizados a este mundo, ao nosso dito planeta Terra. E o tema que nos é dado, ele está baseado no Evangelho de João, capítulo 14, verso 2. Eu vou pedir que os irmãos estejam abrindo suas Bíblias. Nós estaremos navegando em alguns textos, mas os irmãos podem ficar tranquilos. Nós temos o auxílio aí do irmão Fabrício, que vai estar nos auxiliando no Data Show com os textos que a gente estará aqui lendo. Mas o texto base para a série de mensagens do mês de novembro está em João, capítulo 14, verso 2. Onde a palavra de Deus diz o seguinte: na casa de meu pai há muitos aposentos, ou há muitas moradas. Se não fosse assim, eu lhes teria dito: vou preparar-lhes lugar. Mensagem maravilhosa, é uma mensagem dentro de um contexto bíblico que Jesus está numa série de discursos entre o capítulo 13 e o capítulo 17. E nessa série de discursos, ele vai falar a respeito da sua própria despedida, no verso entre o 13 e o 14, entre os capítulos 13 e 14. Ele vai fazer o discurso durante a última ceia realizada, também dentro dos capítulos 13 e 14, e vai encerrar caminhando para o discurso do caminho do Getsêmani, entre 15 e 16, onde ele vai chegar numa das orações mais contundentes que existem na Bíblia. Dentro do capítulo 17, a oração intercessória que Jesus faz, primeiro, por ele mesmo, em segundo, por seus discípulos, e em último lugar, por todos, não alguns, mas por todos os crentes em Cristo Jesus. Resumindo todos estes capítulos, Cristo tem uma preocupação: direcionar aqueles que o seguiam, aqueles que o ouviam, aqueles que acreditavam no seu evangelho, em que tudo o que estava acontecendo, ou que aconteceria dentro dos próximos dias, estava diante do que Deus havia proposto séculos antes. A palavra estava se cumprindo. Mas estava se cumprindo neste momento, em específico, num lugar, no mundo, em que nós vivemos. Mas nos preparando morada, não para este mundo, mas para o mundo que viria. O mundo celestial, onde nós desfrutaremos do melhor que pode existir diante de Cristo Jesus. Amém? Mas em primeiro lugar, meus irmãos, para entendermos essa questão do meu mundo, e o meu lugar no mundo, é necessário que primeiro a gente entenda o que o mundo é. Apesar da gente achar que, poxa, mas é fácil definir mundo, é fácil definir planeta, não é tão simples. E a cada ano que passa, novos conceitos e novos sentidos são dados, sentidos mais amplos, mais gerais, ao conceito de mundo, para aqueles que assim o chamam. Mas o sistema, nosso sistema terrestre, nosso planeta Terra, basicamente
e cientificamente falando, ele é formado por uma litosfera, atmosfera, hidrosfera e biosfera. Bom, isso é uma definição científica. A estrutura interna da Terra, ela apresenta a litosfera como parte superficial e é dividida basicamente nas camadas crosta, manto e núcleo. Acima da litosfera estão as camadas gasosas, atmosfera, líquido, hidrosfera e assim por diante. Poderíamos conceituar aqui por minutos e talvez até por horas a respeito do planeta Terra. Mas não é esse o conceito que nós queremos abordar, mas é necessário que se entenda. No sentido mais geral, o termo mundo se refere à totalidade das entidades, ao conjunto da realidade ou a tudo o que existe. Isso é mundo. A natureza do mundo foi conceitualizada de diferentes maneiras em distintos campos. Algumas concepções veem o mundo como único, enquanto outras falam de uma pluralidade de mundos. Isso é um conceito mais geral, mais amplo, mais filosófico. Geograficamente falando, o termo mundo geralmente se refere ao planeta Terra como um todo, incluindo seus continentes, oceanos e todos os lugares, inclusive ao qual nós estamos localizados, geograficamente. No contexto dos ambientes pessoais de cada indivíduo, a gente começa agora a cair num campo mais espirituoso, alguns mais filosóficos, conceituais, mas presta atenção. No contexto dos ambientes pessoais de cada indivíduo, o mundo refere-se ao conjunto de experiências, relações e circunstâncias que modam a vida de uma pessoa. Entendam, nós estamos falando de mundo, mas conceituando agora como cada indivíduo, como pessoa individual. Então, circunstâncias que modam a vida de uma pessoa e não do todo. Inclui o ambiente familiar, social, profissional e as inter-relações diárias que contribuem para a perspectiva única de cada um sobre a vida. Bonito isso, né? Começa a ficar bonito esses conceitos. Isso tudo nós estamos conceituando mundo. Então, de uma perspectiva pessoal, própria, meu lugar no mundo é único e pode ser descoberto ao longo de uma vida, explorando nossos interesses, nossas paixões, nossas conexões com os outros para encontrar onde nós nos encaixamos melhor. É uma jornada pessoal e única para cada um de nós como indivíduos. Começamos a chegar no conceito teológico. Conceito espiritual que nos leva a entender a necessidade de buscarmos dentro de uma vida aqui terrena algo diferente, algo especial e algo único na vida de cada um de nós. Este algo único está baseado justamente na convicção e na certeza de que Cristo havia acabado de falar para aqueles que estavam ao seu redor. Na casa de meu pai há muitos aposentos. E se não fosse assim, eu já lhes teria dito: vou preparar-lhes lugar. É bom quando a gente vai viajar, né, que a gente vai ficar na casa de um parente, né? A gente pega o telefone, às vezes, semanas, até meses antes, né? A gente está ansioso para a viagem, e liga informando: olha, nós estamos indo. Então preparem a casa, porque nós vamos chegar. E quando a pessoa é uma boa anfitriã, aquela que sabe receber, aquela que gosta de receber, ela realmente prepara a casa de uma forma muito especial. Quarto, cama, roupa de cama, até roupa de banho. Pode vir tranquilo, porque a casa está pronta. O que Jesus está falando para aqueles homens era o seguinte: olha, não se preocupem com o que vocês estão vivendo, com o que vocês estão pensando, com o que está acontecendo, indiscriminadamente o que esteja acontecendo com cada um de vocês. Na casa do meu Pai tem um lugar especial para cada um de vocês. É baseado nessa certeza e nessa convicção, meus irmãos, que nós temos uma única certeza: nosso lugar definitivamente não é neste mundo. Vivemos aqui,
sofremos aqui, seremos perseguidos muitas vezes aqui, passaremos por doenças, dores, falta de muita coisa, talvez alguns até consigam sobreviver de uma forma tranquila, vivam no mundo de uma forma mais branda, mas grande maioria de nós como cristãos passamos por sofrimentos, passamos por momentos difíceis nos quais nós precisamos ser moldados, precisamos ser ajustados. E diante de tanta preocupação, diante de tanto problema, nós chegamos a essa convicção de que aqui, literalmente, não é nosso lugar. Em 1 João, capítulo 5, verso 19, a palavra de Deus diz o seguinte: sabemos que somos de Deus e que todo mundo está no poder do maligno. Algumas versões vão dizer que o mundo jaz no maligno. O mundo padece na mão de Satanás. A palavra nos garante que o diabo veio, senão para matar, roubar e destruir. São isso as coisas que Satanás tem para cada um de nós aqui na terra. Muitas pessoas esperam e aguardam toda a sua felicidade aqui neste mundo. Mas presta atenção, meus irmãos, o povo de Deus deve manter seus olhos bem abertos. Por quê? Porque o mundo, a palavra não diz algumas partes, mas diz o mundo inteiro jaz no maligno. E olha só, Satanás é o Deus desta era e príncipe das trevas. Ele segue espiritualmente a todos aqueles que servem ou tentem servir a Cristo. Muitos de nós caminhamos cegos. Muitos de nós achamos que o mundo em que nós vivemos é a perfeição. Agora entendam, meus irmãos, mundo, como um conceito de lugar habitável, ele é perfeito. Por quê? Porque ele foi construído pelo próprio Deus. E a palavra diz lá no capítulo 1 que tudo que Deus fazia era belo. Ele mesmo dizia isso, que ele gostava do que ele havia feito. Então tudo que Deus fez é maravilhoso. Mas o mundo do qual nós estamos falando não é desta situação terrena, de localidade, mas é uma situação espiritual na qual nós estamos inseridos. O mundo que nos assola é um mundo espiritual. É um mundo diferente daquele que muitos de nós esperamos ver. E muitas vezes essas lutas são travadas antes mesmo de que nós nos entendamos como gente. Porque ela é travada entre o próprio Deus e toda a orla maligna. É difícil às vezes entender, meus irmãos, que o que acontece com nós é um desígnio divino da parte do próprio Deus. Mas que nós, muitas vezes, arrastamos de uma forma equivocada para as nossas vidas. Tem uma frase muito interessante do escritor Luiz Fernando Veríssimo que diz o seguinte: o mundo não é ruim, só está mal frequentado. É uma verdade. O mundo, o planeta Terra, não é ruim. É lindo, é maravilhoso. Aqui nós estamos numa das regiões mais bonitas do Brasil. Para quem já fez ou quem nunca fez, faça o passeio do Delta. É maravilhoso quando a gente está chegando naquela abertura que dá para o mar. É algo fantástico você visualizar a obra divina, a obra de Deus de uma forma tão próxima. Aquilo que Deus faz é perfeito em toda a sua essência. Nós é que estragamos este mundo. O que está acontecendo com o planeta Terra, somos nós que estamos causando. Quando o dilúvio cessa e assim que Noé sai da arca, Deus vai e cria-se um grande arco-íris e diz para eles que este será agora o sinal da minha aliança. E ele diz: olha, o mundo não mais sofrerá pela iniquidade do homem. O mundo não mais sofrerá pela iniquidade do homem. Mas o homem sofrerá. Tudo que o homem tem feito no planeta, ele sofrerá. Mas olha só, a palavra de Deus diz que Jesus voltaria para aqueles que creem nele. Então, meus irmãos, meu lugar no mundo é não aceitando o mundo. Primeiro eu entendo que este mundo não é meu, este mundo está para mim como apenas passageiro.
Em segundo, eu preciso entender que eu não preciso e não devo, em hipótese nenhuma, aceitar esse mundo. Isso é para cada um de nós. Romanos capítulo 12, verso 1 e 2 diz o seguinte: portanto, irmãos, rogo-lhes pelas misericórdias de Deus que se ofereçam como sacrifício vivo, santo e agradável a quem? A Deus. Por quê? Porque este é o culto racional de vocês, de nós. Paulo escreve a carta aos Romanos preocupado com a teologia que estava sendo pregada e passa para eles uma teologia simples, falando de salvação, de conversão, de pecado, orientações simples para que os homens entendessem o que era o Evangelho de Cristo para a vida deles. Igreja de Roma, uma igreja formada em grande maioria por gentios, homens e mulheres que ainda não reconheciam ou que haviam se convertido recentemente ao Evangelho de Cristo, mas que estavam sendo atrapalhados pelo farisaísmo, acreditando em teologias diferentes. E Paulo chega no capítulo 12, verso 1, já de sola, dizendo: olha, irmãos, eu peço a vocês, eu rogo, eu imploro, eu digo a vocês do mais profundo do meu coração, pelas misericórdias de Deus, que se ofereçam como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Porque este é o seu culto racional. E ele vai complementar no verso 2 dizendo o seguinte: não se amoldem, ou não se conformem ao padrão deste mundo, mas transformem-se pela renovação da sua mente, ou pela renovação do vosso entendimento, para só aí, para que vocês sejam capazes de experimentar e comprovar qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de quem? Vontade de Deus. Há uma condicional, que nós primeiro devemos nos manter santos e agradáveis a Deus. E em segundo, ou em outras palavras, o que Paulo quis dizer é que não use o mundo como um padrão para a sua vida. Isso é difícil, meus irmãos. É muito complexo nos atuais dias que nós estamos vivendo. Tudo nos instrui, tudo nos direciona, tudo nos traz para um lugar, nos leva para outro, propagandas que ditam o que nós devemos vestir, o que nós devemos comer, ou o que nós devemos falar, ou como nós devemos agir. Esses são os padrões que o mundo tem embutido na cabeça, não só das pessoas lá de fora, mas na cabeça das pessoas que estão na igreja, trazendo tudo e muitas coisas que não prestam para a realidade eclesiástica, para a realidade da igreja. Tudo aquilo que Paulo lutava contra a igreja em Roma, neste momento, estava equivocado em alguns pensamentos. E ele diz: não vos conformeis com este mundo, não tomem forma, não se tornem padrão como o mundo quer que vocês sejam. Meus irmãos, vez ou outra, eu assisto um capítulo ou outro da novela. Meu sogro assiste sempre, o senhor já de 80 e poucos anos, ele gosta, já é rotina para a vida dele, e a gente às vezes, para fazer companhia, a gente senta. E eu sempre brinco com a Dina que novela é tão igual que você normalmente assiste 2, 3, 4 capítulos, já sabe o que aconteceu, o que acontece e o que vai acontecer. E olha só, é impressionante, maldade, 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 traição, traição, traição. O cara era mal, do nada vira bom. E o pior, sem reconhecer Cristo em sua vida. O padrão de bondade deles é um padrão totalmente equivocado do nosso. Eles são ligados pelo padrão de que se você faz algo por alguém, isso se torna bom para você. Basicamente, você será salvo por suas obras. Este é o problema, meus irmãos, do padrão do mundo. Este é o problema do padrão da educação que nós temos tido nas nossas escolas, nas nossas faculdades. Esse é o problema do padrão que nós temos que seguir muitas vezes no nosso trabalho. As coisas estão ficando tão diferentes e tão estranhas no mundo que muitos cristãos, eles tentam, ao contrário do que a gente deveria fazer, que é levar a igreja para o mundo,
Estão querendo trazer o mundo para dentro da igreja. Não, se quiser encher a igreja de jovens, a gente precisa fazer algumas coisinhas básicas. Pinta tudo de preto, mete um jogo de luz, uma música bem animada, e olha, palavra 10 minutinhos está bom de ministração da palavra, o resto é só música, desce a lenha. A igreja vai lotar. Não existe palavra de arrependimento, de conversão. A palavra que te indique pecado, que diga que o que você vive está vivendo tudo de uma forma errada. Palavras só dizem prosperidade, só dizem alegria. Olha, você venha do jeito que você está, que você vai nadar de braçadas. A sua onda não vai terminar nunca. Aqui tem algum surfista? Não. Que pena, eu também não sou. Mas dizem que surfista vive algo único na vida do ser humano. Surfar uma onda. Mas não é uma onda, é a onda. Tem surfista que surfa aquela onda maravilhosa, aquele sol lindo, aquele mar maravilhoso, aquilo faz com que ele sinta prazer no que ele está fazendo. E outro detalhe importantíssimo é que nunca uma onda é igual a outra. Mas tem um detalhe na vida do surfista. Todas as ondas que ele surfa são limitadas a um curto espaço de tempo. Por isso que nós temos um ditado que diz, e a gente usa isso muito lá no Espírito Santo, o seguinte: se você está surfando sua onda, aproveite agora, porque ela vai acabar. E vai. A melhor onda, por mais linda que seja, por mais gratificante que seja na sua vida, em algum momento ela vai acabar. E é isso que o mundo te oferece, meus irmãos. Benefícios passageiros. Felicidades limitadas. Alegrias baseadas em coisas que vão passar com muita rapidez na sua vida. Existem pessoas que têm tudo aos olhos do homem, mas nada aos olhos de Deus. Pessoas que buscam uma vida de posses, de aquisições, mas que ao adquirirem algo, não estão satisfeitos, precisam de algo mais, e mais, e mais, e quando eles menos esperam, sua vida acaba. A gente costuma brincar muito dizendo, para que tanto? Existe uma máxima na administração que diz o seguinte: o avô constrói, o pai mantém e o neto destrói. É uma máxima na administração. Porque normalmente o neto não viu a dificuldade que o avô teve de construir. Não passou pela necessidade que o filho teve ao esperar que o pai crescesse. E tudo o que ele recebe com muita tranquilidade, ele coloca fora com mais tranquilidade ainda. Nós temos lá na cidade de Vila Velha, no estado do Espírito Santo, a fábrica da Chocolate Garoto, que para nós era motivo de orgulho. Porque chocolate Garoto, para um bom brasileiro, era o melhor chocolate do mundo. Para nós, brasileiros, era o melhor chocolate do mundo. E ela foi aberta por um alemão. E esse homem, ainda vivo, próximo final da década de 90, ele teve que passar para os filhos, e os filhos tocaram, mas perderam o foco e venderam a Chocolate Garoto. Hoje ela não é mais, ela mantém a marca, mas não é mais a Chocolate Garoto que ela era antigamente. O homem lutou a vida inteira para construir algo que em poucos anos seus filhos destruíram. A pergunta é: o que vale vivermos o mundo que nós estamos vivendo hoje? O que vale nós vivermos este mundo baseados no querer, no ter, e não no conhecimento espiritual de que Deus está em todas as coisas e tudo aquilo que nos é dado conforme a sua vontade, sendo pouco ou muito. Deus estando no controle, tudo é suficiente na vida de um cristão. Mas muitas vezes nós não entendemos isso, sabe por quê? Porque o mundo nos obriga a entender que nós precisamos de mais, de mais, de mais. Essa loucura que nós vivemos no nosso dia a dia nos leva a uma destruição. Nós temos receio de sermos rejeitados, ou de sermos taxados de estranhos, ou algo do tipo.
Meus irmãos, eu me sinto um ET ali na Universidade Federal. Me sinto. Tenho me sentido assim um peixe fora d'água. Tamanhos são os absurdos que eu tenho visto ali. Mas não são absurdos para o mundo. São absurdos para mim, com meus conceitos cristãos, com os meus conceitos teológicos, com os meus conceitos bíblicos. Mas para o mundo é o padrão que está sendo apregoado. Esses dias a Dina foi me buscar e eu falei com ela, qualquer hora dessa, quando você vir me buscar, sai do carro e senta ali, perto do corredor, que você vai ver cada coisa que você vai se assustar. Nós, cristãos, nos assustamos, mas para eles é um padrão diferente. Mas sabe qual é o problema? É que é o padrão que está sendo apregoado para aqueles jovens de que aquilo é o certo. E sabe o que dizem da Igreja de Cristo, lá na universidade? Que isso é um lugar de idiotas, habitolados, homens e mulheres que não conhecem e não sabem de nada. É isso. E dizem que a igreja não é inclusiva. E a gente tem tido um cuidado danado com essa palavra, não é inclusiva, né? A igreja não pode ser inclusiva. Eu vou dizer para os irmãos o seguinte: nós devemos ser inclusivos, não permissivos. É diferente. A inclusão tem que fazer parte da vida da igreja. A igreja precisa aceitar o pecador, mas precisa rejeitar o seu pecado. Então nós precisamos ser inclusivos, mas não permissivos. Venha como você está, mas aqui dentro vai haver uma transformação. Afinal de contas, nós somos um hospital. Nós tratamos espiritualmente doentes, que precisam de cura, precisam de reavaliação de sua vida, precisam de novos conceitos, precisam de novos padrões a serem moldados. Mas eles precisam vir. Jesus disse, aquele que quiser vir após mim, primeiro, negue-se a si mesmo. Em segundo lugar, ele diz, tome a sua cruz. Ele não diz larga. Não diz deixa para trás seus problemas, seus pecados, suas dificuldades. Ele diz, toma a tua cruz. E só então, siga-me. É difícil. Mas é essa a realidade que o mundo nos obriga a amar o pecador, mas a abominar o seu pecado. Tem muita gente que diz, mas está escrito na Bíblia isso, pastor, que a Bíblia está escrito lá que a gente precisa amar o pecador e abominar o seu pecado. Não claramente. Mas em Provérbios, capítulo 15, verso 9, diz o seguinte, o caminho dos perversos é abominação para o Senhor, mas ele ama aquele que segue a justiça. Se o cara é mau, mas ele quer seguir a justiça, ele se torna amado por Deus. Nós somos amados. E existe alguém aqui bom? Todos somos pecadores. Mas a Deus nos dá um lugar diferente. Então, meus irmãos, nós entendemos que nosso lugar não é no mundo. Nós entendemos que nós não podemos aceitar o mundo como ele é, ou como ele está sendo nos oferecido. E em terceiro e último lugar, caminhando para uma mensagem muito rápida nessa noite, meu lugar no mundo é aos pés de Jesus. Acabou. Meu lugar no mundo é aos pés de Jesus. É quando Jesus está posto ali na cruz, a gente olha para aquela cruz, derrama as nossas lágrimas, entendendo que tudo que aquele homem sofreu e está sofrendo até o último momento de sua vida, é por minha causa, é por sua causa, é por nossa causa. Tudo está sendo consumado naquele momento único na vida de Cristo. Um momento de sofrimento, um momento em que ele passa por horas de oração, pensando e chorando e clamando ao Pai, que se possível aquilo passasse da vida dele, mas que deveria ser feita à vontade do próprio Pai. Cristo era o Cordeiro perfeito, e aos pés dele que nós temos que estar curvados. Em João 14, voltando ao 14:2, Jesus disse, na casa de meu pai há muitos aposentos. Se não fosse assim, eu lhes teria dito. Jesus era a verdade, ele não podia mentir. E nunca mentiria para aqueles que o seguiam. E ele disse, eu vos teria dito. Mas eu não disse, ao invés disso, eu vou preparar-lhes um lugar
muito melhor do que este é onde vocês estão, aos meus pés. Eu costumava, quando criança, em momentos de muito medo, e lá no interior, a gente era muito assustado. Pai e mãe eram uns bichos covardes, né? Para manter as crianças quietas, inventava história de tudo quanto era jeito, né? Tinha bicho de tudo quanto era jeito naquelas matas. No rio, então, era um bicho atrás do outro dentro do rio. Não entra no barco, senão você vai cair, o bicho vai te puxar para dentro, não entra. Mesmo assim, a gente às vezes fugia, a gente dava umas escapadas. Mas às vezes à noite, dava medo. Tudo apagado, né? E a gente se recorria aos pais. Mas olha só, as camas de antigamente não eram iguais de hoje, não. King size, aquelas coisas grandes. Não, era uma caminha. Mesmo de casal, cabia os dois ali, né? Não dava um terceiro filho, era difícil caber. Sabe o que a gente fazia? Se deitava nos pés do pai e da mãe. Era ali que a gente se sentia seguro. É ali que a gente se sentia acolhido. Era ali que a gente tinha certeza que a gente estava no melhor lugar do mundo. Meus irmãos, a palavra de Deus em João 14, aí do verso 28 ao 31, diz o seguinte: vocês me ouviram dizer, vou, mas volto para vocês. Se vocês me amassem, ficariam contentes, porque vou para o Pai, pois o Pai é maior do que eu. Isso eu lhes digo agora, antes que aconteça, para que quando acontecer vocês creiam, acreditem. Já não lhes falarei muito, pois o príncipe deste mundo, Satanás, está vindo. Ele não tem nenhum direito sobre mim, mas sobre todos os homens, porque todos nós somos pecadores, mas Cristo não tinha pecado, por isso que Satanás, sobre Cristo, não tinha autoridade nem poder nenhum. E Cristo está afirmando isso. Isso eu lhes digo agora, antes que aconteça, para que quando acontecer, vocês creiam. Já não lhes falarei muito, pois o príncipe deste mundo está vindo. Ele não tem nenhum direito sobre mim. Todavia, é preciso que o mundo saiba que eu amo o Pai e que faço o que meu Pai me ordenou. Levantem-se e vamos daqui. E ele vai assim para a última parte da sua caminhada, em caminho ao Getsêmani. Meus irmãos, quando Jesus fala a frase, o Pai é maior do que eu, ele está se referindo ao tempo que ele passou aqui na terra. No momento que ele esteve afastado do Pai, como Filho de Deus, aqui presente. Ele, naquele momento, ele nunca poderia estar igual ao Pai. Por isso que, neste momento, ele se coloca como Pai, sendo maior do que eu. Era Cristo dizendo para todos os homens que, como Filho de Deus, ele estava numa posição inferior ao próprio Deus. Mostrando para nós que nós somos inferiores em qualquer instância diante dele, do próprio Deus. E ele foi obediente ao Pai. Seguiu em frente, mesmo sabendo tudo o que iria acontecer. No verso 30, Cristo afirma que ele derrota Satanás, o criador da confusão e do desassossego, ao morrer na cruz e voltar para o céu. Jesus morre por cada um de nós, para nos dar direito ao melhor lugar do mundo. Meus irmãos, no verso 31, Cristo assegura aos discípulos que a cruz é uma prova do amor de Deus, como Pai, a fim de que eles, aqueles que ali estavam, não pensassem que a morte de Cristo seria uma tragédia, mas o cumprimento de uma palavra do próprio Deus, uma profecia escrita que deveria se cumprir. E ele morreu, porque Deus ordenou. E Cristo veio ao mundo para fazer apenas uma coisa: a vontade do Pai. E nós, o que estamos fazendo ao aceitar
o mundo como ele tem sido oferecido para nós. Nós estamos na igreja. Eu vou convidar a Riane agora para estar vindo aqui à frente. Ela vai estar cantando uma música que fala muito a respeito dessa necessidade, dessa convicção de estarmos no melhor lugar do mundo. Ouçam essa música para que nós assim estejamos caminhando para o encerramento da ministração da palavra dessa noite. Seus olhos, curva sua cabeça, ouça a letra dessa música e entenda o que Deus quer falar no seu coração. No mundo ainda existem belezas que alegram a vida e nos fazem sonhar. Recantos felizes da natureza, onde qualquer ser humano gostaria de estar. Mas de todos os lugares, o mais bonito, inspirador é onde fico em oração, junto aos pés do Salvador. O melhor lugar do mundo é aos pés do Salvador. É ali onde a esperança traz alívio ao sofredor. É ali onde eu me encontro com a fonte do amor. O melhor lugar do mundo é aos pés do Salvador. Sonhamos com casas que tenham conforto, talvez numa encosta com vista pro mar. Mas as maravilhas não fazem sentido se Cristo não está em primeiro lugar. Ao sentir a paz de Deus, seu poder e amor profundo, eu posso estar
João, capítulo 17, verso 15 e 18. João escreve sua carta para os crentes dizendo o seguinte: não rogo que os tires do mundo, mas que os protejas do maligno. Eles não são do mundo, como eu também não sou. Santifica-os na verdade. A tua palavra é a verdade. Assim como me enviaste ao mundo, eu os enviei ao mundo. E para encerrar, Filipenses 3, verso 12, diz o seguinte, do 12 ao 20. Não que eu já tenha obtido tudo isso ou tenha sido aperfeiçoado, mas prossigo para alcançá-lo, pois para isso também fui alcançado por Cristo Jesus. Irmãos, não penso que eu mesmo já o tenha alcançado, mas uma coisa faço, esquecendo-me das coisas que ficaram para trás e avançando para as que estão adiante, prossigo para o alvo a fim de ganhar o prêmio do chamado celestial de Deus em Cristo Jesus. Todos nós que alcançamos a maturidade devemos ver as coisas dessa forma. E se algum aspecto vocês pensam de modo diferente, isso também Deus lhes esclarecerá. Então somente vivamos de acordo com o que já alcançamos. Irmãos, sigam unidos o meu exemplo e observem os que vivem de acordo com o padrão que lhes apresentamos. Não o padrão do mundo, mas o padrão apresentado por Paulo. Pois, como já lhes disse repetidas vezes, e agora repito com lágrimas nos olhos, há muitos que vivem como inimigos da cruz de Cristo. O destino deles é a perdição. O seu Deus é o estômago, suas entranhas. E eles têm orgulho do que é vergonhoso. Só pensam nas coisas terrenas. A nossa cidadania, porém, está nos céus, de onde esperamos ansiosamente o Salvador, o Senhor Jesus Cristo. Pelo poder que o capacita a colocar todas as coisas debaixo do seu domínio, Ele transformará os nossos corpos humilhados, tornando-os semelhantes ao seu corpo glorioso. Amém? O melhor lugar do mundo é aos pés do Salvador. Amém?